Ó, você já está recebendo elogios aqui olha como a Lu tá linda. Pregadora da palavra, né? Pregadoras da palavra de Deus. É assim. Então vamos orar para a gente iniciar, né? Nós estamos nesse quadro Jornada da Graça. O que que a graça de Deus tem feito nas nossas vidas quando ela nos alcança e ela gera em nós o quê? Testemunhos de fé, né? Então, se Deus fez por nós, Ele pode fazer por todas que estão assistindo e pelas que virão também, não é verdade? Então é nisso que nós cremos, é nesse espírito que nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê graça para que esses testemunhos seja leve, seja de forma que venha alcançar o nosso coração, que venha ser um momento onde a gente sinta a presença do Pai, né? Essa madrugada eu acordei 2h09. Gente, Deus tem alguma coisa comigo com 2h09. Não sei, eu olho no relógio, é 2h09 certinho. E eu tinha colocado um instrumental para mim dormir, e eu acordei logo naquele louvor que fala assim, que fala, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Então, ele fala que a presença de Deus atrai, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, e é isso que eu quero, Senhor, para minha vida, é a tua presença. Eu quero a tua presença por onde quer que eu vá. E aí, depois que eu fiz o meu momento de oração, eu postei até algo ali no grupo, não sei se vocês leram, relacionado com a presença. Depois vocês leram, eu já recebi aqui feedback de quem leu, já abençoou a pessoa que leu e falou: é isso que eu quero para minha vida também. Amém? Então vamos orar, pedindo a Deus, orem pela Lucimara e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão maravilhoso que o Senhor irá nos proporcionar, aonde a tua filha, a tua serva, irá testemunhar, Pai, daquilo que a tua palavra tem feito no coração dela, daquilo que a tua palavra tem transformado a vida dela. Pai, nós estamos aqui empolgadas para saber e também sermos alimentadas, porque nós sabemos que quando nós testemunhamos, quando nós falamos das tuas grandiosidades, dos teus grandes feitos, nós somos edificadas e também edificamos outras vidas. Pai, muito obrigado por todas as experiências que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença constante na nossa vida, nos guiando, nos direcionando, nos mostrando o caminho. Obrigada, Senhor. Nós somos muito gratas a Ti. Sou grata a Ti pela vida da Lucimara, que se dispôs a se colocar diante do Senhor dessa semana e colocar aqui o que ela quer nos contar. Obrigado, Pai, por essa sala de reunião. Obrigado por essas mulheres que o Senhor tem levantado para estar na tua presença, para estar aqui buscando do Senhor todos os dias aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, que gratidão nós temos no nosso coração. O nosso coração está regozijando diante da tua presença, porque o Senhor é bom, o Senhor é soberano, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, o Senhor é o nosso Pai e nós somos suas filhas amadas, a quem o Senhor tem tido prazer, porque o que nós queremos é buscar a tua presença e a tua direção todos os dias da nossa vida. Continue nos guardando, nos abençoando. Nós colocamos essa reunião nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, que essa internet venha funcionar perfeitamente, que venha ser tranquilo, leve, que o Senhor repreenda toda a obra do inimigo, que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, querendo tirar aqui, querendo fazer falhar a internet. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tudo está nas tuas mãos e nós pedimos a tua bênção nesse momento. Pedimos que o teu Espírito tome a Lu nas tuas mãos e venha colocar aquilo que o Senhor quer falar para nós. Usa a vida dela com graça, com poder, com sabedoria, discernimento, entendimento, para que nós possamos ser edificadas através da vida da tua serva. Obrigada, Senhor, pela tua serva, pela tua casa, sua família, guarda, livra de todo mal, e também nós que estamos aqui, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.
Lu, pode, fique à vontade. Você prefere falar ou você prefere que eu vá te fazendo perguntas ou você quer falar primeiro e dependendo de alguma coisa a gente vai te perguntando. O que que você acha melhor? Eu me pode, pode interagir comigo, por favor, tá bom? Tá bom, então. Então pode começar se apresentando, né? Contando um pouquinho para nós, a sua história, da onde você veio, como Jesus aí entrou na sua vida, se você congrega em algum lugar, conta para nós aí que a gente quer saber. Bom, meu nome é Luciana, né? Eu moro aqui no Japão já tem 12 anos, estou casada pela segunda vez, tenho um filho, Miguel, e trabalho no hospital de paciente terminal, acho que eu tenho conversado com vocês. E, bom, desde que me conheço por dentro, sou cristã, né? Nasci num lar cristão, frequentei a igreja desde pequenininha, mas eu acho que há 3 anos, o Espírito começou a me mostrar que tinha algo, sabe? Eu comecei a sentir falta de alguma coisa a mais, mas eu não entendia o que era, né? Porque eu tive uma caminhada de quase 40 anos dentro de uma instituição, porém, eu acho que era. Eu servia a Deus, mas por medo, entende? Era que eu fazia porque eu tinha medo do inferno, do pecado. Eu não tinha entendido ainda o que era graça. Essa é a verdade. Eu não sabia ainda o que era a obra da cruz. Eu não sabia sobre isso, sabe? Então, foi há 3 anos atrás que eu comecei a sentir, o Espírito Santo começou a me incomodar, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar com a Larissa, muita gente conversava muito, sabe? E a gente fazia muitas chamadas de vídeo, nós duas, e trocava experiência, ela me falava do que tinha aprendido. E nessa época, a Larissa também estava saindo, assim, estava mudando de instituição, e ela estava também aprendendo um pouquinho mais, né? E eu me lembro que a gente orava muito, nós duas, né? A gente fazia chamada de vídeo e a gente orava muito. E teve uma manhã que a gente orou e foi muito interessante, porque naquela oração o Espírito Santo se manifestou muito. E aí eu tive uma visão e eu vi um cesto na minha frente e dentro desse cesto estava escrito liberdade. E eu nem Glória. eu falei para a Lari, falei, Lari, foi muito real para mim, mas eu não sei o que é. Mas como a gente sabe que o Espírito Santo ele nunca te mostra uma coisa e te deixa em confusão, uma hora isso vai ter clareza na nossa vida, né? E aí se passa e a Larissa começou a fazer o curso de teologia. E ela falou para mim, Lu, eu acho que você devia fazer também, irmã, porque eu tenho aprendido algumas coisas que nem passavam pela nossa cabeça. Eu acho que você devia fazer. E aí foi quando eu comecei a fazer um pouquinho de teologia, G. Quando eu entrei no fruto do Espírito, aí foi a minha conversão. Nessa aula, eu me Glória. falei, Senhor, eu não entendo nada, eu não sei nada mesmo. Quando eu aprendi sobre o sacrifício da cruz, G, eu me joguei no chão, falei, Senhor, eu preciso recomeçar a minha vida. Sabe quando você zerei e falei, tem que ser tudo de novo. Eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E aí, G, nesse tempo, eu fiquei desigrejada, porque eu me senti totalmente perdida, sabe assim? Eu não sabia orar. Eu falava, Lari, eu não sei como orar mais, sabe? Parece que eu perdi o chão, né? E aí, eu fiquei desigrejada esse tempo, meio sozinha, meio que refletindo, sabe, do que tinha acontecido esses anos todos. E aí foi quando a Antônia, a Nia, chegou em mim e falou assim, Lu, você não quer fazer teologia com uma amiga minha? Daí eu ainda estava um pouco resistente, porque tanta confusão na cabeça, né, G? Então, assim, com alguns Sim, preconceitos. Eu falei, eu não sei se eu quero. Daí ela, faz, Lu, ela é tão inteligente, ela é tão legal, você vai aprender tanto. E aí foi quando o Clube da Bíblia chegou para mim. G, o Clube da Bíblia foi a minha igreja por muito tempo. que Foi a minha bem. igreja. Eu me alimentava da palavra todos os dias. Eu não via a hora de acordar porque eu precisava da palavra, sabe?
E era todo dia o Senhor falava comigo alguma coisa. E aquilo ia me enchendo, sabe? Quando vai te preenchendo. E eu, meu Deus, eu dava glória a Deus por poder ter essa experiência, né? De Sim, ouvir a pregação. Porque há muito tempo eu precisava de revelação, entende? Até entender que a revelação está ali dentro da Bíblia, sim, sabe? Quando isso chegou em mim, eu fiquei totalmente maravilhada. Falei, Senhor, é isso, né? É isso. E, e até que Deus foi movendo as coisas. Acho que eu cheguei a comentar com você que eu estava procurando instituições para poder ir, sim, né? Ter muitos, praticamente, em uma instituição, você começa a ter algum preconceito, né? Então eu ia em algumas instituições e eu achava que a bateria está muito alta, é porque o irmão é assim, sabe? Então eu sempre achando alguma coisa, mas é como a gente conversou, tudo tem o seu tempo. Era o tempo de eu estar me refazendo, sabe? E aí, graças a Deus, Deus tomou um caminho muito lindo esse ano e eu fui conhecer uma instituição chama Adonde, aí em Fukuroi. É uma assembleia, sabe? E os pastores nos receberam assim com muito carinho. E foi a primeira coisa que eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu quero que o Espírito Santo me mostre se é aqui, porque eu quero se é o meu lugar, sabe? E quando eu entrei, eu senti e o Espírito Santo se manifestou grandemente dentro de mim e eu entendi, é aqui mesmo. E aí a gente começou a frequentar a igreja, né? sim. Glória a Deus, Lu, glória a Deus. O segredo de tudo é ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o segredo, sabe? E isso que você entendeu foi revelação do Senhor mesmo, porque você ter a revelação de que a Bíblia, né, que ali está toda a revelação que nós precisamos, ali está todo o nosso alimento, ali está toda a nossa conduta, isso é tremendo, né? E é só uma revelação mesmo, porque muitas vezes a gente pega a Bíblia, começa a ler e a gente não entende nada. E a gente acaba falando, na nossa mente, fala assim, nossa, eu vou ler para quê? Que eu não entendo, né? Mas isso, e uma coisa que eu quero destacar aqui na sua fala, é que quando você e a Larissa oravam, vocês duas persistiam na oração. E o Espírito Santo, ele não se manifestou ali no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro. Ele se manifestou através da perseverança de vocês. E eu acredito que é essa perseverança que o Senhor requer de mim e de vocês. Porque é essa perseverança. Porque muitas vezes a gente vai atrás do Deus da bênção, a gente não vai atrás da presença. E a presença é o mais importante. Eu não vou pecar porque eu não quero sair da presença. Não é eu não vou pecar porque eu tô com medo, porque eu tenho medo de ir para o inferno ou coisas mais. Então, o mais importante pelo qual Deus nos criou é ter esse relacionamento com Ele, de estar na presença. Que lindo, Lu. Já estou impactada aqui pela tua história. Mas vamos lá, me conte mais. O tempo, e aí é muito aquilo, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, Sim, a verdade em Cristo que nós temos hoje, né? Foi muito impactante para mim também ter vivido tudo isso. Eu acho que tudo isso aconteceu para hoje eu ter a cabeça que eu tenho, sabe? Para mim olhar e ver o Deus que eu tenho, que cuidou de mim todos os detalhes, né? sim, Ele deu certo, porque antes de estar no Clube da Bíblia eu fiquei, né, meio que sozinha. E aí Deus foi me presenteando com pessoas, com um clube, né? E sim, em seguida eu falasse sobre alguma coisa, sobre alguma aula que tivesse me impactado, né, Gê? E sim, escolher uma aula em si, porque quantas coisas mudaram na nossa vida. Eu acho que de todas as meninas que estão aqui, coisas que a gente conseguiu rever e que a sim, gente. E para mim, muito. Eu acho que, como eu falei, esse não é cristão, porém, eu cresci com mulheres extremamente, não vou dizer feministas, né? Mas mesmo camuflado, assim, né? Mulheres fortes, né? Que estava louvável a mulher ser a dominadora do lar, que tivesse, né? Então, quando a gente começou a tratar do plano de Deus no casamento, foi uma coisa
mexeu bastante comigo, assim, sabe? Antes de entender o evangelho, eu me orgulhava muito de quem eu era, de como eu era, né? De como eu lidava com as coisas, ter sido bem-sucedida em algumas áreas, né? E aí, quando o evangelho chegou, que eu entendi que o Espírito Santo trouxe à tona as coisas, que eu dei de cara com Efésios 5:22, aí ficou difícil. Que fala, vós mulheres, sejai-vos a vossos maridos como ao Senhor, né? Eu falei, meu Deus, se eu não honro o meu marido, Submissa ao vosso marido como ao Senhor, né? Senhor, tem que ser, a continuidade, né? E aí eu falei, meu Deus, não, isso não é louvável. Eu não estou sendo a mulher que o Senhor pede para ser. Não sou aquela mulher, né, da Bíblia. E aí começou a mexer muito comigo, sabe? E eu fui percebendo que tem muitas mudanças na minha vida, sabe? O meu primeiro casamento, lógico que não terminou por causa disso. Teve N coisas, né? Mas para esse segundo casamento, se eu ainda tivesse com essa mentalidade, se eu seguisse dessa forma, teria tudo para terminar. Porque depois de ter aprendido tudo isso, liberta realmente, sabe? Porque quando a gente pega esse fardo pesado de ser a líder da casa, que você quer instruir o marido, isso fica pesado para você depois de um tempo, né? Isso te pesa. Quando você acha que você consegue dominar tudo, você deixa de se orgulhar do teu marido. Você perde aquela admiração e depois você não quer mais ter nada com ele, porque não admira mais, né? Então, a gente acaba de... Porque uma mulher, quando ela é inteligente, ela deixa que ele conduz o lar, né? Então, e a mulher tem esse poder, a mulher tem o poder de levantar uma casa, mas de destruir também, né? A gente tem Ex- esse... Então, ter aprendido, sabe, o meu lugar, isso aí foi muito importante. Depois de muito tempo de exercício, é lógico, né? Quando ainda bate aquela vontade de falar algumas coisas, eu penso, já vem aquele espírito de Jezebel querendo tomar conta da casa, né? Conter, né? Porque não é este o meu lugar, não quero ser essa mulher, né, Gê? Porque o que acontece? Se a gente Que tem essas... frase importante, eu vou te cortar um pouquinho, frase importante. Não é este o meu lugar. Deus, ele tem um lugar para nós. E nem a gente nem deve tomar o lugar do outro e nem deixar ninguém tomar o nosso lugar também. Precisa ter esse equilíbrio, porque às vezes a gente deixa outras pessoas tomar o nosso lugar e não. Deus tem um equilíbrio certinho. Eu tenho o meu lugar e eu tô posicionada. Então, isso é tremendo, Lu. Desculpa te cortar. É que eu quero destacar algumas falas, sabe? E olha só que interessante, depois que você entende isso, sabe, você fica liberta desse peso, de, sabe? Hoje, é como se eu tivesse assim, como fala, eu tenho alguém para cuidar, sabe? Eu sinto que hoje, o meu atual marido, por exemplo, quando eu vejo ele fazendo alguma coisa que eu ia fazer e ele fez, meu Deus, que alívio que me dá, sabe? Como eu fico estimulada, eu falei, é excitante ver o seu marido fazendo coisas que você às vezes tinha que fazer, não é? Que bom, Sim. tanto orgulho, querendo tomar o lugar deles e resolvendo tudo, né? Hoje eu tenho mais paz para poder consagrar minha casa a Deus, porque eu sei que onde está o meu lugar, onde está o lugar dele, eu não estou atropelando tudo, né? Mas eu falo que é um exercício diário, porque quando a gente chegou também na aula que você fala sobre a maldição de família, isso daí também pegou muito para mim, porque o que acontece? Eu cresci vendo a minha avó liderando a casa, aí eu vi a minha mãe liderando a casa dela, depois eu cresci, vi minhas tias liderando os lares, e aí chegou em mim, sabe? E aí eu parei para pensar e vi que nenhum desses lares eram de mulheres satisfeitas. Todas elas acabaram com os casamentos. E eu Olha falei, só. ah, agora é isso daqui. Eu não posso. O evangelho chegou em mim. Eu entendi o meu lugar. Entendi o que o Senhor quer. Está na Bíblia isso. O que Ele quer, onde Ele quer que eu esteja. Então, se eu já estou vendo tudo isso, em mim tem que acabar. A gente sabe, como a gente estudou, que a maldição
ela acaba na cruz. Depois que eu aceitei Jesus na minha vida, essa maldição, ela, Jesus é porém, suficiente, né? Ele é totalmente suficiente. Porém, é isso que você observou, o comportamento. Então, o comportamento, ele vai passando de geração em geração, se o Espírito Santo não te fazer, porque isso aí foi uma ação do Espírito, Lu. Isso daí foi uma revelação do Espírito Santo para você poder observar. Porque a Bíblia, ela é bem clara, ela fala que tanto o querer quanto o realizar, ele vem do Senhor. Então, a sua busca, né? O Senhor, posso dizer que como Deus, ele fala para Noé que ele acha graça na conduta de Noé, ele achou graça na sua conduta, na sua busca, e ele te trouxe essa revelação de poder observar. Não é a gente, ai, nossa, ai, eu observei isso. Ah, quando a gente coloca o eu, a gente não recebe a bênção de saber que é o Senhor. Então, a gente tem que tirar o eu, né? Tirar o eu. Então, olha, o Espírito Santo me revelou esse comportamento na minha família. E eu, em nome de Jesus, eu não repito mais esse comportamento. E aí foi começar um treino, né, Lu? Porque não foi assim instantâneo. É um treino, porque esse comportamento ele é tão forte na nossa descendência e nos nossos ancestrais que pela repetição que a gente faz comportamento na mente, a mente acha que era normal. E assim, a gente mudar algo na mente que era normal, ele precisa de constância, de vigilância, de oração e de principalmente dependência do Senhor, né? Que lindo! Olha, estamos construindo aqui algo muito edificante mesmo. Glória a Deus. Então, lembrar que não é nós, né? Todos esses insights, todas essas revelações, quem traz é o Senhor, né? E é a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa gratidão por isso. Glória a Deus por Ele ter te revelado isso, Lu. E aí, continue contando. Desculpa, não, de novo te cortei. não tinha como. Quando a gente chegou nessa aula, que você começou a falar sobre isso, veio a família inteira. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Passou de geração para geração. Mas vai parar aqui, em nome do Senhor Jesus. E é uma construção, e é diariamente, Gê. Às vezes eu me pego pensando já. Não, eu vou fazer isso. Na hora eu já falo, não, não vou fazer. Eu não quero esse lugar, não quero viver o que todas na minha família não. Então, assim, é muita oração, sabe? É mudança de comportamento, porque é uma vida inteira vendo isso, né? E, bom, enfim, eu vou terminar o meu testemunho e te agradecendo muito, Gê. Você foi uma bênção na minha vida, foi um presente que teve comigo, assim, num momento muito especial, tá bom? Eu louvo a Deus todos os dias, tá bom? Pelas meninas que estiveram comigo aí também, na época que eu sofri o um acidente. Foi muito importante vocês estarem comigo, tá bom? E ainda a oportunidade de agradecer a todas, mas eu sei que foi Deus que colocou vocês comigo nessa época, tá bom? Amém, Lu. Amém. E, Lu, eu quero te dar um encorajamento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que você é uma joia preciosa do Senhor, como todas nós somos, mas o Senhor, ele te plantou agora em um lugar, né? Em um lugar aonde você também vai ali, você não vai só receber, você vai também edificar, né? Você vai contar os seus testemunhos. Eu sei que ali na Assembleia de Deus, o pastor Gilson e a missionária Elisa, né? Elisa, o nome dela? Elisa, né? Eu era de lá. Eu era de... E ali o Senhor vai te dar muitas oportunidades, né? E aí, com tudo isso que o Senhor tem depositado no seu coração, depositado na sua vida, você também vai edificar aquela igreja. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai na igreja só para receber.
E não é recíproco. A gente recebe, mas a gente também dá. Então, tudo que o Espírito Santo te direcionar para fazer, tudo que o Espírito Santo colocar nas tuas mãos, né, para que você realize, não hesite. Realize com excelência, sempre com direção do Espírito Santo, porque a obra do Senhor, ela é carente de trabalhadores, né? A obra do Senhor, ela é carente de pessoas que põem para serem usadas por Deus. Então, assim, é o conselho que eu dou para você e para todas nós que estamos aqui. Se nós estamos dentro de uma congregação sem fazer nada, nós estamos negligenciando a seara do Senhor, né? A seara é grande, mas são muito poucos os trabalhadores. Então, que o Espírito Santo te direcione, te leve a realizar ali o que ele tem para você. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho nada. Eu gosto muito da história de Moisés, porque quando Deus chama Moisés para libertar aquele povo do Egito, e eu tenho aprendido tanto com a vida de Moisés, principalmente na área da presença. Moisés não ia sem a presença de Deus. E isso é que impacta muito o meu coração, sabe? Eu quero ir aonde o Senhor está comigo. Aonde o Senhor não está, eu não quero ir e não quero estar. Mas quando Deus chama Moisés ali, ele fala para Moisés, Moisés, o que é isso? E Moisés começa a dar umas desculpas lá. Ah, eu não consigo falar. Como que eu vou chegar lá e falar quem que me enviou? E o Senhor vai respondendo para ele. Mas tem algo que eu achei tão interessante que Deus fala para Moisés, Moisés, o que é isso na sua mão? Por que Deus fez essa pergunta para Moisés? O que é isso nas suas mãos, Moisés? Moisés olha para a mão dele e fala, é uma vara. O que eu vou fazer com essa vara? O que eu vou fazer com essa vara? E aí, isso me faz entender, pelo discernimento do Espírito, que tudo que nós precisamos para abençoar, para libertar pessoas, já foi depositado nas nossas mãos. Já está nas nossas mãos. Às vezes é um abraço, um aperto, um abraço, um aperto de mão, um olhar, já está, tá nas nossas características, é no nosso jeito que o Senhor vai usar. Às vezes tem uma habilidade sua que você gosta muito de fazer e você olha ali para a igreja, às vezes tem essa necessidade, se disponha, se disponha. A minha história ali com a Assembleia de Deus, eu comecei ali na Assembleia de Deus, mas não era ainda com o pastor Gilson, era com o pastor Elson. E eu cheguei lá para ele e falei, pastor, na igreja que eu estou congregando, eles não querem me deixar fazer teologia. Mas se o senhor, porque no Betel, na época, eu só poderia entrar se eu tivesse uma carta do meu pastor para que eu pudesse estudar e servir na minha igreja. Essa era a condição do seminário. E aí eu cheguei lá e falei, pastor, eu quero servir, eu quero aprender para me servir, porque se eu não aprender, eu sou neófita, acabei de ser convertida. Como que eu vou exercer a minha fé? E vou também me desenvolver. Aí ele falou assim para mim, minha filha, eu te dou a carta, eu te dou a carta. E eu servi ali mais ou menos quase 7 anos ali na Assembleia de Deus de Fukuroe. Eu morava em Fukuroe, né? E eu servi ali e Deus, nossa, foi tão maravilhoso. Eu fui a primeira mulher que participou, né? Porque a Assembleia, ela é uma instituição que tem muito cuidado, né? Com as coisas do Senhor, ela às vezes até exagera um pouco, né? Na verdade, naquela época tinha muito uso e costume ali, e eu fui a primeira mulher ali na Assembleia de Deus que preguei de calça, era uma pantalona, né, que era mais larga, mas era calça. E assim, eu vi isso como sendo transformador ali, né? Tanto para a igreja toda. Eu comecei a atuar no louvor, eu comecei a atuar ali com os jovens. Nós fizemos, se você, não sei se tem essa faixa ainda, falando que Jesus é o Senhor em japonês, inglês. Aquela faixa foi um legado que a gente deixou ali, né? Que foi um congresso que a gente fez com os jovens. Eu ensaiei coreografia com os jovens na Assembleia de Deus, gente.
Isso foi muito transformador nessa época, né? Então, assim, tem muitas coisas que o Senhor quer entregar para a igreja através de cada membro, mas nós precisamos entender isso, né? Então foi muito bom o tempo que eu fiquei ali na Assembleia. Aí depois Deus nos abençoou com uma casa em Hamamatsu. E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? Senhor, a gente continua congregando aqui ou a gente vai para outro lugar? E eu orei, né, durante bastante tempo. E aí, quando surgiu uma nova etapa, aonde houve a permuta, que o pastor Elson foi para o Brasil e o pastor Gilson veio. Aí houve essa permuta, e até uma fala muito. Eu estava. Durante a permuta, nós viemos para o Brasil, que era um aniversário de 15 anos da filha do meu esposo, da Carol, e nessa permuta eu não estava lá. Aí, quando eu voltei, que eu fui conversar com o pastor Gilson, ele falou assim: minha filha, eu fiz uma reunião aqui na igreja. E aí, eu fiz uma reunião para saber que área que estava quem. E aí falava: olha, essa área quem tá? Aí eles falavam: irmã Angelita. Essa outra área quem tá? Irmã Angelita. Essa outra área quem tá? Irmã Angelita. Aí ele falou assim: não, para tudo. Ou essa irmã, ela não deixa ninguém fazer nada na igreja, ou vocês estão muito acomodados. Por que, que essa irmã está em todas as áreas? Né? E aí ele foi trazendo ali também uma revolução ali para a igreja, e quando eu cheguei, ele próprio me contou isso, né? E aí a gente ficou pouco tempo congregando com o pastor Gilson, e aí o Senhor direcionou o meu esposo, porque eu falei: Senhor, não, o direcionamento não vai ser por mim, porque como eu tinha conhecido o Betel, e o Betel ele é muito na área missionária, e eu tenho esse sangue missionário de querer falar de Jesus para todo mundo e não perder a oportunidade, então eu me apaixonei muito pelo Betel, né? E ali tinha muitas coisas que eu me identificava, mas eu falei: eu não quero pedir para o meu esposo para a gente sair, eu quero ser direcionada pelo Espírito Santo, e eu quero que o Espírito Santo fale com ele, eu não vou falar nada. E aí, nessa fase que o pastor acabou de chegar na igreja, nós estávamos fazendo já um planejamento que era esse congresso com os jovens, onde eu deixei essa faixa aí que a gente fez. A gente fez nossa, a gente fez tanta coisa, a gente fazia cantina para poder levantar o dinheiro para fazer essa faixa, fazia cantina para fazer, e nós mesmos que fazia, eu com os jovens, a gente limpava a igreja, era muito gostoso, sabe? Eu e meu esposo pegava os jovens para comer pizza depois do culto. Então a gente cuidava muito, e até hoje tem alguns jovens, acho que o Clé e a Bia ainda tá, né? O Clé e a Bia nem eram casados, eles eram namorados. E também o Gugu da irmã Edna. Você conhece a irmã Edna Okada? Ah, por nome ainda não conheço. Não tá Tenho lembrado. ali, Ela é né? uma bênção, ela é uma das minhas intercessoras. Ela é uma das minhas intercessoras, é minha mãe de oração, assim, que me ensinou muita coisa, principalmente a ser submissa ao esposo. Ela me dava essas aulas, ela fala: G, não é assim, você vai ganhar o seu esposo calada. É... a Ania acabou de falar para mim que eles estão em igreja diferente. Ah, acho que não é a mesma igreja. Mas, enfim, quando eu saí de lá, era essa galerinha que estava lá, era esses irmãos que estavam lá. Então, eu louvo a Deus, né? Porque o Espírito Santo tem falado com você. E trabalhe, Lu. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você se expor na obra do Senhor, através do direcionamento do Espírito Santo, mais você vai crescer. Amém? Minhas irmãs, que testemunho lindo, né? Eu gostaria agora de abrir para algumas irmãs aqui que foram impactadas por esse testemunho da Lu, e você poder comentar alguma coisa sobre se Deus falou alguma coisa com você. Nós vimos que o direcionamento do Espírito foi o assunto submissão, né? Principalmente submissão. E aí, como que está a sua submissão aí dentro do seu lar? A palavra de Deus, ela sempre vai nos proteger, nós precisamos nos atentar para isso. E se a palavra de Deus diz que eu e você precisamos ser submissas, nós precisamos obedecer isso.
porque isso nos protege. Nos protege de quê? De muitas coisas, principalmente do pecado da insubmissão, que traz e gera uma série de consequências para nossas vidas. Inclusive, esse foi um dos dilemas que eu tive com a Nia quando eu mencionei isso lá na fábrica, quando eu fui conhecer ela. Isso era algo que o inimigo queria usar para não nos deixar nos aproximar. Porque a Nia tinha um conceito, eu tinha outro conceito sobre submissão, ela se apresentou como cristã ali na fábrica e eu também me apresentei como cristã, só que houve um impasse nisso daí. E aí o que eu fiz? Eu levei o nome da Nia lá para o altar da Assembleia. Eu levei o nome da Nia lá para as irmãzinhas comigo de oração, as do Coquinho, né? E hoje a Nia, ela é uma das principais autoras desse clube da Bíblia acontecer. Ela que me incentivou, ela que me motivou e ela que convidou muitas de vocês que está aqui. E eu acredito que ela vai trazer muito mais gente, como vocês também vão trazer muito mais gente para estar aqui conosco. Então eu gostaria de abrir agora para vocês, né? O que essa palavra te confrontou, te fez analisar se você é submissa ou se você tem tomado o lugar do seu esposo, se você tem tomado a frente de coisas. Ah, Angelita, mas o meu esposo não faz nada. Ele fica parado. Minhas irmãs, você, diante da presença de Deus, você vai ajudar, você vai cumprir o seu papel de auxiliadora, de ajudadora, de edificadora do seu lar, intercedendo por ele, pedindo ao Senhor que abra os olhos dele para que ele possa cumprir o papel dele. Eu quero abrir agora para você que quer falar. Quem gostaria de abrir aí o microfone e fazer um comentário sobre o testemunho da Lu, do que ela contou, e também contar para nós se você é submissa ou se você vai ter que se arrepender hoje aqui conosco e tomar uma nova atitude na sua vida. Conta aqui para nós. Oi, Angelita, Larissa. Oi, Lari. Lógico, né? Jamais poderia, não poderia ficar quieta. Um testemunho lindo da Lu. Eu acompanhei de perto tudo que ela passou e realmente isso é verdadeiro. E foi muito lindo que Deus fez na vida dela, na nossa vida junta, sempre orando junto, né? E achei muito interessante. Até, Lu, se você quiser falar sobre isso, que a gente estava até falando sobre comportamento, da gente seguir uma mesma instituição, a família inteira, de gerações, sem saber o porquê ela estava lá dentro. Por que você vai nessa igreja? Não sei. Você quer falar sobre isso, Lu? Pode falar você. E, né, por que você vai nessa igreja? Não sei, simplesmente meus tataravôs iam, meu avô, meu bisavô, enfim, e eu vou, né? E sem conhecer a doutrina, sem conhecer nada, seguindo o fluxo, né? A gente vai seguindo o fluxo. E até na alimentação, na parte da alimentação, né, que a gente estava falando ontem sobre isso. Minha avó não comia peixe, nem carne de vaca. Minha mãe não comia, e nós também. Vaca até a gente come, né, por causa do meu pai. Mas e peixe não, ninguém comia peixe e não sabia por que não comia peixe. A gente cresceu não gostando de peixe, né? Uma coisa assim, falo, gente, como que isso é forte e interfere até na nossa alimentação. E realmente isso foi uma coisa assim que foi quebrado em nós, né? Que a gente lembra dessas coisas e fala, não posso repetir isso, não faz parte de mim, eu sou uma nova criatura agora em Cristo, sou outra pessoa, eu tenho a minha vida, eu tenho que viver a vida que Deus quer que eu viva, né? Esse propósito que Ele colocou para nós. E isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né? Nós duas juntas. E foi muito lindo o que Deus fez na vida da Lu. A parte da submissão também, que eu sei que, nossa, está sendo muito. É difícil, é muito difícil, porque é uma luta. É uma luta você lutar contra si mesmo, né? Contra os seus próprios desejos, que o desejo da carne é lutar mesmo contra aquilo que é da palavra de Deus, né? E você ser submissa, você deixar de o que você quer falar, deixar do que você gosta por amor, esse amor sacrificial, só pode vir do Espírito Santo, só pode vir de Cristo.
Então, todo esse trabalhar na nossa vida, eu digo nossa, porque a gente viveu junto isso, né? A gente cresceu na mesma doutrina ali de casa, no mesmo pensamento. Então, assim, são histórias parecidas. O que aconteceu com ela, esse testemunho dela que ela falou hoje, é o meu também, né? Num curso, na mesma palavra, em 5 de Gálatas, que foi naquela aula de 5 de Gálatas, né? Do fruto do Espírito. E foi ali que tudo começou, assim, para a gente ter saído de onde a gente saiu, né? E tudo que Deus fez para a gente estar aqui hoje, só pode ser o Espírito Santo. Não tem outro, não tem outro. Então, é lindo, assim, nós estamos ainda lutando, né, contra essa parte de submissão, mas, nossa, Deus já ajudou bastante, me ajudou muito aqui em casa, através disso, só de ficar quieta, só de não falar o que quer falar, Deus já transformou muita coisa, assim, hoje meu marido Olha, congrega comigo, ele acorda de manhã para orar e para ler a Bíblia, então, assim, para ter isso hoje em casa, foi muitos anos, muito tempo, assim, mesmo de oração e entrega. Glória a Deus por glória a tudo, né? Toda Deus. honra e toda glória a Deus. Ah, obrigada, Lari, por sempre participar e compartilhar as áreas. Obrigada por ter sido a primeirinha. Meus irmãos, alguém mais? Vamos abrir os microfones aí, vamos falar, vamos interagir. Aqui nós estamos numa sala de bate-papo, uma sala bem tranquila, bem leve, onde nós todos podemos falar. Se você quiser também fazer uma pergunta para a Lu, Lu, como que foi esse processo? Como que você fez para conseguir? Faça a pergunta. Vamos fazer bem descontraído aqui. Aqui nós somos irmãs e nós estamos tipo tomando. Nós vamos começar a tomar, trazer um cafezinho. Se bem que aqui é de manhã e aí no Japão é à noite, né? Mas vamos trazer um café, um chá e fazer essa sala bem legal, né? Porque eu estou amando fazer esses momentos com vocês. Acho que a Antônia queria falar, né? Eu também acho. Ela Nia, escreveu o que hã? queria falar. Cadê ela? Nia, tá nos ouvindo? Quer falar alguma coisa? Enquanto ela não fala, alguém quer abrir o microfone e falar. Você tem sido submissa? Quais os problemas que você tem enfrentado por não submissão? Nós vamos orar hoje por isso, gente. Vamos pegar esse momento aqui. Deus trabalhou, Deus trouxe como testemunho e Ele quer falar conosco. Ela abriu o microfone. Bom, man, eu tô fazendo esteira e ouvindo vocês. Aí eu tô procurando, cadê o botão? Cadê o botão? Pra abrir. Desculpa. Amém. Então, é, em relação ao que as meninas estavam falando, né, sobre viver uma cultura, tá dentro de uma instituição e simplesmente seguir o fluxo, porque meu pai, minha mãe, e de uma certa forma, você, quando é criança, você segue o fluxo dos seus pais, né? Sem questionar, vai e pronto. Igual eu falo que quando eu era criança, eu nasci na minha cabeça achando que era católica, mas não entendia muita coisa. Chegava final de semana, minha mãe obrigava a gente a ir para a igreja católica. Eu mais dormia na igreja católica do que entendia. Mas perguntasse assim para mim, que igreja você é? Ah, sou católica, apostólica, romana. Mas não entendia nada, porque seguia o fluxo. E quando dava os probleminha vinha, minha mãe corria lá para bater os tamborzinhos, né? E eu cresci e falei, e agora? Eu sou da onde mesmo? Aí minha mãe, católica. Mas o tempo passou, eu fui para outra instituição e lá eu conheci o que é realmente servir a Deus. Passei alguns anos, depois eu conheci a atual igreja que eu estou hoje. E hoje, lá dentro, eu me preocupo muito com isso e falo para todos, gente, cuidado com os filhos de vocês, porque tem que entender que aqui não é uma cultura.
porque vai passando de geração. Ai, que meu pai, que minha avó, minha bisavó já era. Isso não é motivo de orgulho. Orgulho é quando você vê o reflexo de Deus na sua vida. O que é criança realmente? Nossa, hoje eu chorei, senti a presença de Deus. Nossa, que coisa linda. Isso sim é motivo de orgulho. E aí uma vez eu lembro que um rapaz falou para mim assim, rapaz, 27 anos, o pai era ancião da igreja, a mãe cresceu na graça, os avós, veio saber o que era a presença de Deus aqui no Japão. Cresceu no meio e não sabia onde ele estava. E eu me preocupo muito com isso, com a minha filha e com o que está ao meu redor. Eu falo, gente, servir a Deus é muito mais do que vir na igreja. Servir a Deus é quando ninguém está te vendo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Então, eu falo, não é uma igreja que vai te salvar, não é a placa de igreja, mas é você e Deus. Né? Eu tenho essa preocupação. E graças a Deus que aos poucos, o lugar onde eu estou, a cabeça das pessoas já estão se abrindo. Precisa de alguém. Lembra, Gê, que você falou assim, Deus vai te usar muito nesse lugar. E eu vejo que aquela mentalidade, quando eu entrei nesse determinado lugar, era de um jeito, e hoje, já as pessoas já não enxergam. Não fazem os mesmos costumes que tinha outrora. Eu cheguei com a minha filha, fui quebrando. Ah, porque só usa saia, só usa... Não, ela é criança, ela vai usar calça, ela vai usar bermuda, porque para mim é muito mais confortável ver minha filha bem vestida com uma calça do que ficar mostrando uma calcinha de saia ou vestido, porque criança ela quer brincar, ela não tem maldade. E aí eu vejo hoje que a nova geração, eles já estão usando calça, sabe? Não tem mais aquele padrão. Até a criança levava esse fardo. Gente, não é roupa. E eu fujo muito da casinha, né? O padrão da minha igreja. Glória a Deus, glória a Deus. É isso, né? A gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não colocou na Bíblia, né? E o homem vem e coloca usos e costumes, aí a gente tem que realmente tentar trazer a perspectiva de que é mais importante a presença de Deus do que a roupa que eu estou usando, porque a presença de Deus é que vai fazer eu usar a roupa que eu estou usando, não a roupa que eu estou usando é que vai trazer a presença de Deus, né? Então nós temos, a Lari pegou uma xícara lá, ó, a minha está aqui. Então, mas bênção, Lia, obrigada por compartilhar conosco, né? Nós temos ainda alguns minutinhos, alguém quer mais falar alguma coisa? E aí a gente vai orar. Eu quero que você analise aí a sua vida. Quem aqui Deus falou que ainda precisa ser trabalhada no processo de submissão e quer se colocar hoje diante da presença de Deus, para que Deus te abençoe, para que Deus traga para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, a bênção da submissão. E alguém quer? Ou alguém que já foi transformada, né, pela bênção da submissão, que antes também era igual eu, era igual a Lucimar, era igual a Larissa, que sempre queria falar, queria brigar, queria apontar, e hoje entende que quem vai mudar eles é o Espírito Santo. Nós só precisamos nos posicionar na oração, no jejum. Já que você abriu, quer falar? Bom dia, tudo bem? Tudo, bom dia, paz. Então, eu me impactei muito com o que a Lu falou sobre gerações, né? A minha família, ela sempre foi família de mulheres fortes, né? Querer fazer tudo. Minhas tias, vem cá, mamãe, vem. Minhas tias, minha avó tinha o esposo dela, mas mesmo assim queria ser aquela mulher que decidia tudo na casa, decidia tudo no casamento, na família. E minha mãe também com isso. E aí eu cresci vendo que os maridos não mandavam nada, que nós que éramos as mulheres empoderadas,
fortes, que decidiam tudo. E eu trouxe isso para minha família, para minha casa, porque eu não tinha uma referência diferente daquilo. E infelizmente, oi, filha, dá para ela, filha, um pouquinho. E infelizmente aconteceu de eu tentar fazer tudo eu mesma, sem pedir informações, sem pedir conselho para o meu esposo, foi quando a gente separou. Por conta disso, a minha filha com 2 meses de vida, e ele disse que não aguentava mais e que se eu resolvesse, se eu resolvia todas as coisas, ele não precisava estar ali, que ele estava se sentindo um peso morto dentro de casa, onde ele só trabalhava, dava o dinheiro para mim e eu resolvia todas as outras coisas. Olha E só. eu comecei a orar e falar: Deus, eu não quero ser as minhas tias, a minha mãe, as pessoas da minha família as mulheres da minha família que por isso hoje todas são divorciadas, separadas, não têm marido. Não é vergonhoso, mas não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha filha, não é isso. Eu não quero isso para minha vida. Eu casei para que eu pudesse viver o resto da minha vida. E Deus foi trabalhando isso em mim, porque submissão para mim era muito difícil de entender que eu teria que ser submissa ao meu esposo. Porque nenhuma das mulheres da minha família foram. Como que eu vou ser? Como que eu vou olhar para as Não pessoas da minha sabia família? como ser, né, Tati? Não Não sabia nem saber nem como. como. É. E a vergonha também de tipo assim, eu sou submissa ao meu esposo. Como assim você? Ninguém da família é. Como você vai ser? É aquela coisa, você vai cortar a geração agora? Você vai cortar os costumes agora? Não. E 7 meses eu lutando, orando, buscando a Deus e ali. E eu via que o meu casamento estava cada dia mais difícil de ser reconstruído, porque ele ficou com uma mágoa muito forte no coração dele. Porque, tipo assim, eu não sou nada, não sou ninguém. Ela resolve tudo, ela faz tudo. Ela é a mulher forte, a mulher nossa. E Deus me Olha falou que só. ele daria E Deus me falou que Ele daria uma outra oportunidade para mim recomeçar tudo novamente. E Glória a quando Deus. Ele falou que a mesma porta que meu marido me deixou era a mesma porta que meu marido voltaria. Só que eu não via isso, porque ele já estava em outro relacionamento. Meu Deus. E eu continuei orando, orando, orando. Um dia ele veio e falou para mim: Olha, eu não consigo ficar sem você, mas você precisa mudar, porque eu sou o marido, eu sou o homem da casa. Então, eu preciso que você me deixe fazer esse papel. E foi quando eu falei para ele assim: sim, a partir Glória. de hoje, eu vou ser totalmente diferente. E eu confesso que não foi fácil nos primeiros meses, assim, nos primeiros. Inclusive, fui muito excluída pela minha família, muito, muito, assim, de um nível que eu entrava na casa das minhas tias e eles falavam assim: ah lá, a pau mandado, né? Pelo... Olha só. O E eu inimigo não perde a oportunidade de usar a boca das pessoas, né? Ele não não perde. perde. Mas assim, hoje depois que a gente separou, são 7 anos que a gente voltou, né? Assim, já estamos 7 anos nessa luta. E eu posso dizer que a minha vida, ela tá tão assim, abençoada, tão maravilhosa, que hoje eu falo para ele assim: se você não mandar eu fazer alguma coisa, eu fico perdida. Eu não sei o que faço. Aí ele dá Sim. risada. E eu falo assim: é tão bom você ser submissa ao seu esposo quando ele tem sabedoria de conduzir a sua casa, o seu casamento, a sua vida, a sua família. E ele fala: eu não quero que você vá trabalhar, mas não é porque eu não quero que você vá trabalhar, porque eu mando em você. É porque eu acho que você fará o melhor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, cuidando das nossas filhas, cuidando da nossa casa. Então é isso que eu quero. E Amém. assim, foi maravilhoso essa atitude que eu tive, mas com muita ajuda de Deus, porque só ele sabia a vontade de falar: não, faz desse jeito, não é desse. E eu engolindo, e assim, Lu, você impactou muito quando você falou disso. Eu falei: sou eu, é todinho eu. Então, assim,
Muito obrigada por você ter trazido isso para nossas vidas no dia de hoje. E é a certeza de que eu fiz a escolha certa mesmo, de ter dado um passo para trás e seguir da forma que realmente teria que seguir. E mesmo que fosse. E eu hoje eu posso dizer que eu quebrei essa geração. E que a partir de mim, as minhas filhas, as minhas netas, enfim, não vão mais ter que ter aquele costume de mulheres que querem ser fortes e É acabam um peso, perdendo né? É um um peso, né? peso. É um peso. É, e assim, foi muito impactante. Eu quase não consegui entrar, mas quando eu entrei, eu vi a Lu falando, eu falei, meu Deus, é isso. É muito bom. Obrigada, viu? Amém. Amém, Jaque. Obrigada pela sua participação. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui que é o Espírito Santo que traz esse entendimento para nós, né? A cegueira, o pecado, ele nos cega, né? Ele cega a gente, ele cega os nossos ancestrais. E quando não há a cruz para quebrar esse ciclo, para quebrar e nos transformar em novas criaturas, e a gente não começa a buscar o Senhor através da oração, a gente não consegue perceber, o pecado, ele dilacerou a nossa imagem, ele distorceu tudo, e aí ele nos cega, né? Mas quando a gente vai aos pés do Senhor, em oração, o Senhor ele começa a nos revelar os pontos que nós precisamos mudar, as áreas que estão em caos, as áreas que precisam de organização, de luz, né? E ele vai ajustando, né? Ele vai nos transformando a imagem e semelhança dele de novo, porque nós fomos criados, mas o pecado distorceu. E agora a nossa missão aqui nessa terra é sermos reconstruídas, né? Sermos transformadas de glória em glória a imagem original que o Senhor criou lá no Éden, né? Quando o Senhor cria Adão e Eva. Mas, minhas irmãs, foi maravilhoso. Eu gostaria agora de abrir essa oportunidade para alguém orar por esse encontro que nós tivemos aqui, por esse testemunho da Lu. A próxima vai ser a Jaque, ela já se dispôs. Vai ser na próxima semana, depois, Jaque, só me diga o dia que será melhor para você e eu anuncio ali no grupo. E eu gostaria de abrir agora para alguém orar. Eu quero uma oração diferente aqui de alguém que sentir aí no coração que possa orar por nós, por essa reunião que nós tivemos, e principalmente colocar os casamentos, né, para que nós possamos ser as mulheres sábias que edificam, as mulheres submissas. Quem gostaria de fazer essa oração? Eu posso. Amém. Deus abençoe. Pode orar, por favor. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de aprender mais um pouquinho de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por que esse encontro foi o Senhor que preparou, Senhor. Que esses testemunhos, Senhor, falou grandemente ao nosso coração. Nós somos grata por tudo que o Senhor fez e há de fazer, Senhor. Nós colocamos, Pai, diante de Ti, Pai. Nós nos colocamos nas brechas, Senhor, pelos nossos esposos, ó Deus. Assim como foi falado aqui, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós nos colocamos na brecha pelos nossos esposos, nossos filhos, nossas famílias, Senhor, para que possamos ser uma mulher sábia que edifica o lar, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor fez maravilhas no casamento da Luz, Senhor, e que há de fazer, Senhor. Continua firme, Senhor, na vida dela, no lar dela, Pai, de todos nós no nosso lar, Senhor. Sabemos, Pai, que todas nós temos testemunho maravilhoso que o Senhor já fez na nossa vida, Senhor. Nós somos gratas, Senhor, por tudo isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse clube da Bíblia, Senhor, que está transformando e há de transformar nossos corações e nosso lar, Senhor, através da G, Senhor, que está sendo uma bênção, um canal, Senhor, que o Senhor preparou, Senhor.
que muitas mulheres, Pai, há de vir aqui, Senhor, e contar esse testemunho, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Continua usando a cada uma, ó Deus, a cada irmã, Senhor, que está aqui presente, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, que cada uma seja bênção uma pelas outras, Senhor, e que nós possamos orar uma pelas outras também, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Oh Deus, Pai, continue, Senhor, no lar de cada uma, Senhor, no meu lar, Senhor, que eu tenho também testemunho lindo para contar que o Senhor já fez maravilhas aqui dentro, oh Deus, e que o Senhor há de fazer, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, e abençoa, Senhor, o lar de cada uma, Senhor, que seja, Senhor, bênção, que nós sejamos, Pai, um canal uma pelas outras, como a sua palavra fala, as mais velhas ensinando as mais novas, Senhor. E assim nós estamos aqui prontificados, Senhor, para engrandecer e honrar o seu poder, ó Deus, que o Senhor, é só através de Ti, Senhor, que acontecem essas maravilhas, Paizinho. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Continue firme, Senhor. Continue, Senhor, abençoando a cada uma que está aqui, Senhor, para a honra e glória do seu nome, que seu nome seja exaltado, seu nome seja glorificado através de cada uma aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, minha irmã, embaixadora de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Minhas irmãs, nós, infelizmente, já acabou o nosso tempo, mas alguém ainda quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Ou a gente já encerra por aqui? Amanhã nós vamos continuar, né? Vamos começar o capítulo 7 de Gênesis. Já está preparadinho, já estudei, já estou, assim, maravilhada. E vamos ter muitas revelações aí do Senhor. Amém? Alguém ainda quer falar? Ou faz um tchauzinho para mim, para a gente já desligar? Amém? Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa noite para quem está no Japão. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Beijo grande e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Pode sair. Fiquem com Deus.